Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e agora com a entrevista com Gabriela Gomes, na pauta O Desafio Inovar da GE Celma. Gabriela, obrigado por você estar aqui hoje no programa. É um prazer divulgar esse desafio inovar da GE Celma. Mas antes de começar a falar sobre o desafio, deixa eu te apresentar. Você é engenheira de produção pela UCP, né, e trabalha na GE Celma há 10 anos. Começou na área de reparo de motores, projeto, e agora está na área de inovação da GE Celma, né? Vamos falar um pouco sobre a GE Celma, né? O que é a GE Celma, para a gente explicar para o nosso público o que faz a GE Celma aqui em Petrópolis. Obrigado pelo convite. A GE Celma, ela é uma unidade de aviação da GE aqui no Brasil. A gente tem clientes no mundo inteiro, cerca de 95% dos nossos clientes são externos. A gente tem quase 2.000 funcionários aqui em Petrópolis. É uma empresa de 67 anos aqui. E é uma empresa voltada para reparo de turbinas de avião, correto? Uhum. E agora está com essa iniciativa criando uma área de inovação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é essa área de inovação dentro da GE Celma? A área de inovação dentro da Celma foi criada há cerca de 1 ano, mais ou menos. A gente tem interesse em parte tecnológica, mas não só parte tecnológica, mas também de forma de gestão, forma de trazer nova cultura que está vindo do mercado, o futuro do trabalho que a gente tanto fala. Então, por isso que a gente está trazendo startups para vir trabalhar com a gente. Essa é uma demanda assim, de mercado ou é uma demanda assim, dessa nova geração? Como é a sua percepção dessa nova geração que chega para trabalhar dentro da GE Celma? Como é que você vê isso? Essa é uma demanda definitivamente do mercado. Acho que o mundo está transformando, mas a Celma está junto. Então, a gente está fazendo essa transformação junto, a gente está querendo chegar na frente. Essa mudança toda está vindo do mercado e da gente. É um mix. E como é que está sendo montada, Gabriela, essa área de inovação dentro da GE Celma? Quando ela começou, como é que ela está sendo estruturada? Quais são os objetivos dela assim, no curto e médio prazo? Como é que vocês estão vendo isso dentro da empresa? Essa área de inovação tem cerca de 1 ano, mais ou menos. A GE está numa transformação digital grande, então a gente está junto. A gente está fazendo toda uma transformação tecnológica, então a gente está falando sobre equipamentos, a gente está falando sobre parte digital, sobre os processos em si, sobre a forma de gerir essa nova geração que está vindo aí, e a forma do trabalho sendo mais ágil. Então, a gente está sendo estruturado dessa forma. Existe uma estrutura da GE, de um modo geral, mas essa é a nossa aqui, da GE Celma. Essa estrutura daqui está alinhada com a estrutura da GE Global? Tá? É alinhado. A gente tem uma estrutura nossa aqui, foi desenvolvido pela gente, mas a gente está alinhado e sendo estimulado pela GE. Você viu aqui, né, anteriormente a nossa reportagem sobre o encontro Rio Info aqui de Petrópolis, e a gente realmente tem trabalhado um pouco essa questão da Rio Info, porque ela tenta fomentar a questão da inovação na cidade, tenta criar um ambiente de inovação, tenta valorizar os jovens a trabalhar pela inovação, tenta mesclar ou conectar a academia. Você é da UCP, uma bela universidade, junto com a FASE, com outras que estão, a FATEC, o Cefet, a UF. Então, a gente tenta conectar justamente os projetos universitários com a realidade do trabalho. E vocês agora lançaram esse edital, que é do Desafio Inovar da GE Celma. O que isso, né, qual a proposta desse edital em termos de inovação para a GE Celma? A gente teve essa ideia há algum tempo atrás, a gente colocou ela ativa agora, então as inscrições estão abertas até dia 13 de setembro, e a gente tem interesse em trazer e estimular a nossa sociedade, nossa comunidade, de um modo geral, a trazer ideias e soluções de projeto entre startup, trazendo para dentro da GE. Então, dessa vez, o nosso objetivo é trazer planejamento e previsão de material, de planejamento de material para dentro dos nossos dias, dos nossos processos. Gabriela, esse edital do Desafio Inovar, ele é internacional, ele não é direcionado a Petrópolis, correto?
Ele é mundial. Se você olhar no site, o site é www.gedesafioinovar.com.br. Ele está em português e inglês. A gente tem um interesse enorme em trazer startups de Petrópolis. Por a gente estar aqui, a gente quer estimular os nossos universitários, os nossos empresários e empreendedores de Petrópolis, mas o desafio é global. A gente está em busca dessas soluções mundialmente. E como é que vai funcionar esse desafio? Quais são as etapas que... Eu sou um garoto que quero participar desse processo. Quais etapas que esse processo tem até chegar lá no final para ser selecionado pela GS Alma? Esse desafio ele está sendo feito conforme as startups hoje estão fazendo, então a gente está experimentando, então ele é bastante rápido. Desde o momento da inscrição até o momento do término, a gente está fazendo em métodos ágeis, conforme a gente está copiando das startups. Então, são 2 etapas. A primeira etapa é a inscrição e a gente vai fazer a seleção dessas startups. Todos os detalhes a gente tentou fazer de forma mais transparente possível, então todos os detalhes de quais requisitos e critérios estão no site. A startup ela submete um projeto dentro do site, é isso? Então, a primeira etapa é feita através da inscrição e seleção. Segunda etapa, também os critérios no site, eles serão entrevistados. Esses que foram selecionados serão entrevistados, seja online ou presencial, e depois disso vai ter um dia, um Demo Day, que a gente vai fazer a seleção de um só. Você me perguntou a última pergunta. Vamos lá. Né? Na primeira etapa, então, a startup faz um projeto e submete no site, registra no site. Isso, foi feita a etapa. Correto. Aí, na segunda etapa, tem um pitch, vamos dizer assim. A segunda etapa ela é feita de entrevista. Uma entrevista. É uma entrevista. Né? Então, assim, ela pode ser presencial ou à distância. Sem problema. Sem problema. E a terceira etapa, então, é o Demo Day, que vai acontecer aonde? Vai acontecer no Rio de Janeiro, numa sede da GE também. E lá vai ser feito perguntas e tudo mais. Ele vai poder fazer um pitch para mostrar qual é a solução dele. A gente tem interesse em soluções dessa vez. Então, nosso experimento nesse desafio é que ele traga soluções beta. O que quer dizer soluções em estágio beta? São soluções já lançadas no mercado ou soluções em MVP, que são os mínimo produto viável. Dessa vez, a gente não tem interesse em só ideias para desenvolver. A gente não quer... o nosso interesse dessa vez não é incubar e acelerar uma startup, mas sim trazer a solução que essa startup já tem no mercado. Então, quer dizer, na verdade, é uma startup que já tem um produto maduro, de certa maneira, né, ali, né, com uma proposta já estável de produto, vamos dizer assim, não está ainda... totalmente na ideia. A gente não tem interesse em ideias, ele não necessariamente precisa estar pronto, mas ele tem que estar em estágio de teste para a gente fazer adaptações, mas não só ideias. Então, na última etapa, vai ter um Demo Day lá no Rio de Janeiro. Isso. Esse Demo Day vai ser presencial ou à distância também. E aí vocês vão selecionar quantas startups? Tá. A gente tem os critérios de seleção. Então, independente da quantidade selecionada, se o critério estiver positivo, ele vai passar para a segunda etapa, assim como para o Demo Day. No dia do Demo Day, só uma vai ser a vencedora. E o prêmio, né, no final desse Demo Day, para uma startup, vai ser a escolha deles. Ou R$38 mil, ou... uma semana no centro de pesquisa da GE em Nova York com mentoração. E o que eles vão fazer? Vamos supor que eles escolhem a viagem para Nova York, que é o que escolheria. Né? O que eles vão encontrar lá? Eles vão encontrar mentores executivos da GE preparados para acelerar ainda mais a startup deles e trocar ideias, né? Fazer uma troca, um ganha-ganha entre corporação e a startup com mentoração de executivos de sucesso da GE. É claro que quando vocês fazem um evento como esse e chegam até um Demo Day, vocês vão ter assim, uma lista de opções
imagino, bem legais, assim, para pensar em projetos. Vocês vão estar premiando a primeira. Vocês têm algum tipo de trabalho que vão fazer com as outras startups lá no Demo Day? Existe alguma outra... Como é que vocês vão incorporar isso na empresa? Como é que vai ser a lógica de aculturamento desse modelo para dentro da GE Selma? Então, todas as startups que estão se inscrevendo estão entrando no nosso cadastro de fornecedores da GE. Então, o pós é a gente, se tiver possibilidade, que eles se tornem um fornecedor da empresa. Da empresa também. Também. Legal. Você falou que eles ganhou R$38 mil, o primeiro colocado, ou uma viagem, né? Vão passar uma semana em Nova York. E o produto, como é que vocês pretendem incorporar isso à GE Selma? Como é que vai ser essa negociação? Tá. Está também muito claro no nosso requerimento lá, de tudo nos regulamentos, a gente não tem necessariamente que comprar a solução da startup. A não ser que ela seja, a gente vai conversar e tudo mais, e se aquela solução exatamente for o que a gente estiver precisando, a gente vai fazer a compra da solução. Mas não é necessariamente. O que vocês esperam, né? Você tem uma sessão de inovação, um departamento, estão fazendo um desafio inovar da GE Selma. O que vocês estão esperando com isso? A gente está esperando trazer soluções mais inovadoras, oxigenadas, de fora da nossa empresa, né? A gente está muito acostumado a fazer com grandes talentos, mas em casa, então a gente está tentando buscar novas ideias, atrair talentos, atrair ideias mais simples, mais fáceis, mais produtivas. A gente está com grande expectativa com esse desafio. Que legal, Gabriela. Estamos chegando no final do programa. O seu convite para a nossa juventude tecnológica petropolitana participar do desafio Inovar GE Selma. Joia. A gente está com muita expectativa, com muita vontade de fazer uma interação grande entre as startups de Petrópolis e a GE. A gente vê um grande valor, a gente vê que é um mix muito positivo entre a grande corporação que a GE é aqui em Petrópolis e as startups, os grandes empreendedores que a gente tem aqui em Petrópolis. Então, convido vocês a entrar no site www.ge-desafioinovar.com.br. As inscrições terminam dia 13 de setembro, elas são gratuitas. Obrigado, Gabriela. Obrigado pela sua presença. Está aí, né? Lançado o desafio GE Selma, né? Você não pode deixar de se inscrever. Um grande abraço, um forte abraço. Até a próxima. Tchau.